Bom dia! Bom dia, pessoal! Você tem vergonha de quê? Eu nunca tive muita coxa, nem muita batata da perna. Eu nasci com a orelha pra fora, que as pessoas chamam de orelha de abano, né? Não era um problema pra mim até o momento que eu comecei a ser zoada na escola. E tem gente que tem vergonha de tirar a camisa. Você tira a camisa quando tem gente? Depende, se for num lugar que eu não conheço muita gente, aí eu não gosto. O problema pode ser peito escavado, E as operações agora têm barras de titânio. que se ajustam no tórax do paciente. Mas nem todos têm indicação cirúrgica. Bom, quem vai explicar o tratamento que a gente falou agora e também falar sobre suor em excesso é o cirurgião torácico, Dr. José Ribas Milanês, de Campos, e também nossa consultora e dermatologista, doutora Márcia Purcelli. Você tem dúvidas? Manda pra cá. Usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 40022884. Já chegou a primeira dúvida, vamos ver quem está falando conosco. Olha só, a Bárbara está dizendo, meu filho de 2 anos, ele tem 2 anos, ele tem o peito escavado. Os médicos sempre falam que não tem o que fazer. Essa informação procede? Bom, Bárbara, com 2 anos, a gente vai, ao longo do programa, falar sobre isso. Mas numa idade mais avançada, já existe uma cirurgia com recursos e tecnologia que podem ser mais baratos do que tecnologias que existiam anteriormente. A Michele Loreto acompanhou a história de um rapaz durante 20 dias e conta tudo pra gente agora. Quando o Marcos está de frente, o problema no tórax não aparece tanto. Mas ao ficar assim de lado... Você tira a camisa quando tem gente? Depende, se for pessoas mais conhecidas, até que sim. Agora, se for num lugar que eu não conheço muita gente, aí eu não gosto. Ele sente vergonha em relação ao próprio corpo, tanto que prefere nem mostrar o rosto. Quase ninguém sabe que ele tem peito escavado. De camiseta não dá pra... Não dá pra ver nada, né? Não dá pra perceber, né? O peito escavado é uma má formação que causa uma depressão no centro do peito. A causa não é conhecida, mas aparece com mais frequência em meninos que têm histórico familiar. Embora o problema possa ser identificado depois do nascimento, em muitos casos piora na adolescência. Quando que isso começou a te incomodar? Desde sempre ou teve uma fase assim que você lembra? Então, foi a partir lá para os 15 anos que eu comecei a perceber mais o problema. Começou a piorar e começou a incomodar mais. Hoje, o Marcos está com 23 anos. Tomou coragem para fazer a cirurgia. E como é que você está aí para a cirurgia? Dá um pouco de medo, né? Mas vou tentar aí, né? Vamos ver no que vai dar. Ainda sem mostrar o rosto, Marcos se despede da nossa equipe. No dia seguinte, dentro dessa sala de cirurgia, Marcos já está preparado. São pelo menos 7 profissionais ao redor do garoto. Esse é um dos principais exames para o planejamento cirúrgico, é a tomografia computadorizada do tórax. Nós vamos ver como se fosse essa depressão aqui na parede anterior, comprimindo a área cardíaca para o lado esquerdo. Os médicos fazem 2 pequenos cortes para colocar uma barra de titânio. Como parte do planejamento, nós fazemos uma moldagem na primeira barra, simulando o resultado final que nós queremos. A barra será girada pressionando e posicionando a porção central do tórax para frente. A novidade nessa cirurgia é essa barra, feita de titânio e que pode ser ajustada dependendo do paciente. Agora, o que nós estamos desenvolvendo aqui no Hospital das Clínicas é o estabilizador oblíquo, porque ele pode dar maior estabilidade a todo o conjunto. A maior parte dos materiais usados na operação foram desenvolvidos no Brasil. Segundo os cirurgiões, para baratear os custos e deixar a operação mais acessível no futuro para o Sistema Único de Saúde. 1 a cada 700 nascidos vivos podem ter o pectus excavatum, mas nem todos têm indicação cirúrgica. Esse paciente deve procurar um cirurgião do tórax para ser avaliado, estudado e, a partir daí, então, ele é indicado para qual tipo de tratamento ele deve ser encaminhado. Com o correr do tempo, foi aumentando o número de indicações para esse tipo de correção. Então, pacientes que antes a gente não corrigia com a minimamente invasiva,
Agora a gente tem corrigido. Marcos vai ficar 3 anos com a barra de titânio. O longo período vai ajudar a cartilagem a se moldar completamente. Mas para a autoestima se refazer, precisou de muito menos tempo. 13 dias depois da cirurgia, a gente veio até a casa do Marcos para saber como é que ele tá. E olha, uma coisa já deu muito certo. Ele tá tão feliz que quis mostrar o rosto hoje pra gente. Como é que você tá se sentindo, Marcos? Estou me sentindo bem, a recuperação está sendo bem tranquila. Para dormir é um pouco mais complicado, mas no dia a dia em si está sendo tranquilo. Quando você se olha no espelho, você vê Marcos diferente? É outra coisa agora, né? Muda tudo, né? Muda a vida. Dr. Ribas participou da cirurgia, participou da reportagem. Nem sempre o tratamento para esse problema é cirúrgico, né, Dr. Ribas? Exatamente. Nem todos os pacientes necessitam dessa cirurgia. E hoje, graças a Deus, nós temos coisas para fazer antes e no preparo, como inclusive a pergunta inicial. A partir dos 2 anos, não. 2 anos o garoto tem que ser avaliado, preparado, orientado, para talvez ele não precisar desse tipo de cirurgia. Então vamos entender aqui quais são os tratamentos que podem até evitar uma cirurgia. Primeiro vamos falar desse aqui, da órtese. A órtese é isso que a gente está vendo, parece um colete meio vazado, assim, né? Exatamente. Essa órtese tem a finalidade de organizar a postura desses pacientes, que normalmente ficam encurvados para frente, com o ombro para frente e aqui também projetados para frente. Essa órtese orienta a postura do paciente e principalmente aqui também na região das costas, onde nós evitamos a cifose, que é muito importante para esses casos. E usa bastante tempo por dia essa, né, doutor Ribas? A orientação é usar mais do que 12 a 14 horas por dia, incluindo o período em que ele dorme. E a partir de que idade pode começar? A partir dos 3, 4 anos já pode ser orientado. Vem para cá, doutor Ribas, para a gente falar desse outro método aqui, manobra de Valsalva. Junto com o uso dessa órtese, nós estimulamos muito exercícios do tórax. E um dos principais é a manobra de Valsalva, como se nós tivéssemos que soprar um apito desse. E para familiar, eles não fazem barulho, não se preocupem. E você coloca na boca e faz uma pressão sobre isso. Isso faz com que o tórax se expanda, aumenta a flexibilidade e aumenta essa dilatação. Quantas vezes esse exercício por dia? No mínimo 10 vezes de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. E tem que ser com esse apito especificamente? Esse é um incentivo. Você pode usar as costas da mão também. Mas esse é um incentivo muito importante para essa idade de 2 a 7 anos. Eles iam gostar mais de fazer barulho. Agora, e essa daqui, diferente, doutor Ribas? Parece uma ventosa. Exatamente. É uma terapia de vácuo que está sendo muito usada no mundo. Logo, logo também espero que disponível no país, né? Aonde nós fazemos uma sucção daquela porção que estava um pouco mais, que estava deprimida. Tem uma bombinha? Tem uma bombinha, colocamos no tórax e fazemos essa sucção em 3 períodos diários. Vai se aumentando de 5 minutos, de manhã, de tarde e de noite, até o total de 50 minutos, de manhã, à tarde e à noite. Muito bem, durante essa semana toda a gente está acompanhando episódios de uma experiência que a equipe do Bem-Estar produziu chamada Um Quarto, com jovens do Brasil inteiro. Agora a gente vai ver dentro desse quarto jovens falando de partes do corpo que eles sentem vergonha. Eles estão se abrindo, contando essa experiência pra gente. Magrinha, então minhas pernas também sempre foram bem fininhas. O problema que eu tive em relação ao meu corpo foi com o tamanho dos meus seios. Eu nunca tive muita coxa, nem muita batata da perna, e isso me incomodava muito, assim. Por eu ser muito clarinha, as minhas pernas também sempre foram muito branquelas, né? Eu nasci com a orelha pra fora, que as pessoas chamam de orelha de abano, né? Tenho um corpo pequeno e, consequentemente, tenho peito e bunda pequeno também. E não era um problema pra mim até o momento que eu comecei a ser zoada na escola. E isso começou a ser um problema pra mim lá pelos meus 7 anos, que foi quando as crianças, principalmente da escola,
começaram a fazer piadas com essa minha característica. E eu sofri muito com isso. Não foi uma ou duas vezes que eu fui zoada com isso na escola. E eu chorava muito e com 13, 14 anos eu já pensava em colocar silicone. Cada um tem um biotipo, não tem o biotipo ideal. Eu não era menos bonita que outras pessoas por conta disso. E que muitas outras pessoas, inclusive, tinham a mesma orelha que eu. Sabe o que faz com que muitas pessoas comecem a fazer bullying? Porque elas mesmas não se aceitam e aí elas tentam tirar a atenção delas, minimizando o outro e criticando o outro e fazendo todo mundo dar risada daquilo que ele mesmo está dando risada dentro de si. E isso é um ciclo que acaba prejudicando todo mundo. A primeira solução que eu encontrei pra isso foi parar de mostrar elas, né? Parei de prender meu cabelo, fazer trança. E era horrível isso, porque no verão, por exemplo, eu passava muito calor. E percebi que os meus seios não são um problema. O problema era ser desmerecida por conta de uma coisa que faz parte de mim e que eu não tenho poder de mudar. E nem quero mais mudar. Minha turma também foi amadurecendo, pararam as brincadeiras. Eu comecei a falar que isso me incomodava. Quando a gente consegue levantar a voz de uma maneira respeitosa e dizer o que faz bem pra gente ou não, a gente se aceita e a gente é mais respeitado pelo grupo. Eu comecei a entender o meu corpo e a lidar com ele e aprendi a gostar do meu corpo. O fato é que quando a gente fica à vontade na própria pele, também naturalmente as nossas qualidades ficam mais ressaltadas. Tem dias que eu olho no espelho e não gosto do que vejo, mas eu acho que eu aprendi a gostar delas do jeito que elas são. Existem várias maneiras de ser e de estar no mundo e a gente precisa valorizar a beleza da diversidade. É uma parte de mim que hoje eu gosto e que não é um problema pra mim. E eu sei que isso pode ajudar outras garotas a entender que o seu corpo é assim e tá tudo bem. Ele é bonito do jeito que ele é. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada a vocês por esses depoimentos incríveis que com certeza ajudaram muita gente, inclusive nós aqui no Bem-Estar. Você pode participar da nossa série 1/4, é só entrar no nosso site g1.com.br/bem-estar, porque continua a participação desses jovens pelo Brasil inteiro. Você entra lá, manda um vídeo pra gente, tem todas as explicações de como fazer. E o nosso próximo tema é: você tem raiva do quê? Conta pra gente. E agora a gente vai ver uma mensagem que chegou pelo Fale com a Rede Globo. Vamos ver. Maria. Falem sobre o cheiro forte nas axilas. O que fazer? Pois é, a gente tá falando de vergonha aí, né, doutora Márcia? Tem muita gente que tem vergonha de suar. Então, lembrar que a sudorese, assim como a gente não controla os batimentos cardíacos, né, você fala, hoje vai bater pouco, mas não dá. A sudorese é igual, então ele vai pelo nosso sistema nervoso autônomo, como o nome diz, ele é autônomo, ele faz isso sozinho. Então, quem nasce com um maior número de glândulas ou com esse estímulo maior, não tem culpa e pode suar mais sim, em determinadas áreas do corpo. Então, a gente vai aqui mostrar algumas dicas, né? A gente vai dar algumas dicas, até cirurgia, às vezes, para você melhorar, no caso, essa coisa que incomoda bastante. Tem algumas receitas caseiras até para tirar cheiro, né, doutora Márcia? A gente está representando aqui limão, por exemplo. Então, limão é péssimo, né? Assim, a gente, por favor, não usem, porque existe o risco sempre de queimadura, de mancha, e não é bom. Então, o limão vamos retirar até da bancada. Vou tirar. E o bicarbonato? O bicarbonato, a gente tem que entender duas coisas, né? A sudorese, ela não tem cheiro, né? O nosso suor não tem. Então, a gente vai ter o cheiro, por quê? Porque existem bactérias ali que fazem parte do nosso microbioma, que é esse mundo à parte que a gente tem, que nós temos que ter, e isso faz, então, a gente desenvolver um pouco mais de cheiro ou não. Isso é muito pessoal. Então, para isso, ou você diminui a quantidade do seu suor, ou você vai tentar eliminar essas bactérias. Nesse caso, o bicarbonato, ele é uma substância alcalina. O alcalino é o contrário do ácido. Então, ele vai melhorar o pH daquela região, e isso diminui a quantidade de bichinhos. Então, pode funcionar? Pode funcionar. A mesma coisa vale para o leite de magnésio ou não? Também. O leite de magnésio, ele é até um pouco mais forte, porque além dele ser alcalino, ele é higroscópico. Nossa! O nome, eu acho bonito esse nome. Higroscópico porque ele puxa água. Então, esse sim, ele é mais eficiente, porque ele vai diminuir também a sudorese, a umidade, digamos assim, e vai melhorar também o pH. E a pomadinha secativa, funciona ou não funciona? Então, ela não é tão indicada, né? Ela é mais secativa, então pode ficar até uma coisa meio gosmenta ali na região, sujar a camisa. Ela não foi feita para isso. Vou tirar então. Ela também não é uma melecadazinha, né, doutora? Doutor Ribas, tem remédio também que a gente pode tomar para evitar o suor?
Exatamente, e seguindo os ensinamentos da doutora Márcia, nesses pacientes que têm o estímulo maior, nós podemos usar um medicamento que age sobre o sistema nervoso automático. E esse medicamento, em doses baixas diariamente, podem controlar esse estímulo excessivo. Então, ele deve ser usado na primeira fase do tratamento para tentar evitar até as cirurgias. Claro que precisa ser usado com recomendação médica, porque ele tem uma série de efeitos colaterais sérios. Sem nenhuma dúvida, sempre sob orientação médica, ou de um dermatologista, ou de um médico da cirurgia torácica ou vascular, que tem um conhecimento sobre isso. Muito importante. Tem uma pergunta da internet, tem gente falando conosco, é a Leni. Eu transpiro muito na região do rosto, tem tratamento ou remédio para diminuir? Nem maquiagem eu costumo usar. Leni, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E também aquelas manchas no pescoço, parece sujeira, parece suor. Sabia que, na verdade, elas podem ser indicação até mesmo de ovário policístico? Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Depois do intervalo, a gente volta logo. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente vai falar agora sobre aquelas manchas escuras que aparecem nas virilhas, nas axilas, no pescoço. Tem gente, né, Fê, que tenta tirar, tenta limpar. Gasta bucha, sabão e água. Mas não é para tentar tirar, até porque não é sujeira, tem que procurar tratamento. Vamos entender melhor? Bruno Gruber, do Recife, mostra pra gente. Manchas que aparecem no pescoço e nas axilas, geralmente de quem tem a pele mais escura. Tem gente que pensa até que é sujeira, mas elas não saem ao lavar. A Laudeci já sofreu com isso. Eu penso que seja assim, grude, a gente não esfrega direito o pescoço. Na ânsia de se livrar do problema, eles utilizam pedras, lixa, bucha, traumatizando muitas vezes a região da pele. Mas o que é que provoca essas manchas? A acantose nigricans é uma condição em que o indivíduo, na grande maioria das vezes, herda de um dos membros da família, do pai ou da mãe, e aí ele já tem uma chance muito grande a desenvolver, ou determinadas condições como diabetes, a hipotireoidismo, a síndrome do ovário policístico e a própria obesidade favorece o desenvolvimento dessas lesões. Só que nem toda mancha na pele é provocada pela acantose nigricans. E se o médico confirmar que é a doença, tem tratamento. A utilização de cremes com potencial clareador e esfoliante podem auxiliar no processo de clareamento, além de tecnologias a laser e, mais recentemente, as microagulhas, que pelo potencial de retirar pigmento da pele e melhorar a textura da pele, tem levado resultados bem interessantes. Por muito tempo, a Camila sofreu com essas manchas. Desde a adolescência que eu percebi, isso começou a me incomodar. No ano passado, ela procurou tratamento para tentar resolver o problema. A escolha foi pelo microagulhamento e depois de 4 sessões, Camila já sentiu a diferença. Na primeira sessão a gente já viu que tinha clareado por essa renovação do colágeno na pele. O resultado foi muito além de clarear as manchas na pele. A autoestima melhora, né? Porque aí aquela velha história de não usar uma roupa cavada, de ir à praia ou à piscina com uma roupa decotada, já não iria acontecer mais. Muito bem, tem dúvida do nosso auditório virtual? Vamos ver quem está falando conosco. A Leni, aquela dúvida antes, né, do primeiro bloco, que transpira muito na região do rosto, tem tratamento, remédio para diminuir? Nem maquiagem ela costuma usar, doutor Ribas. Como é que a medicina evoluiu no tratamento desses problemas? Primeiramente, como nós já mencionamos, tem que se começar com o tratamento clínico. Caso esse tratamento clínico não resolva, existe o procedimento cirúrgico. Isso está falando dos remédios, né? Exatamente. Que a gente também falou no bloco anterior, né? Agora, se isso não resolver e os sintomas persistirem, existe uma cirurgia que nós chamamos de simpatectomia, onde nós cortamos ou desligamos alguns dos gânglios presentes lá no tórax. Antes, essa cirurgia, ela desligava basicamente todos esses gânglios, então tudo era feito de uma forma geral, ela era uma cirurgia mais ampla, né? Exatamente. Hoje está diferente, né, doutor? Em 1995 a 96, no Hospital das Clínicas, nós fazíamos esse tipo de cirurgia e retirávamos todos. Hoje em dia é diferente. Nós fazemos para a cabeça, por exemplo, nós só retiramos um dos gânglios, por exemplo, o número 2.
Para as mãos, nós fazemos o número 3. E para as axilas, nós fazemos apenas o número 4. E isso reduziu muito as complicações ou os efeitos colaterais que a cirurgia pode causar, como suar em excesso em outros lugares. Ela é menos invasiva, né? Quais seriam os problemas colaterais que o senhor está dizendo? Ela é menos invasiva, ela pode ser mais rápida, inclusive, e os efeitos colaterais que essa cirurgia apresenta, você pode suar mais em outros locais, como no abdômen, nas costas, nas pernas. E reduzindo a quantidade de gânglios, nós reduzimos estes efeitos. Tá, porque a gente vai ver agora que, na verdade, as glândulas que provocam o suor não estão exatamente relacionadas. Por exemplo, se eu suo na mão, não é na mão que as glândulas estão, elas estão em outras partes do corpo, né, doutor? Exatamente, elas estão na parte posterior do tórax e estes gânglios controlam o suor nestas áreas periféricas no corpo. E essa simpatectomia vai tirar exatamente essas glândulas de forma pontual. Exatamente isso, de forma pontual e que evitem outros procedimentos. Comentário da internet que chegou agora, vamos ver quem está falando conosco. Olha lá, é a Mandita. Eu transpiro muito nos pés e nas mãos, tenho receio de fazer a cirurgia e transpirar em outras partes do corpo. Foi exatamente o que o senhor acabou de dizer. Ela precisa ter esse receio, doutor? Uma das coisas que nós temos que explicar bem para o paciente é isso, tratá-lo clinicamente de uma forma efetiva no começo e selecioná-lo de uma forma adequada. Exatamente isso. Daqui a pouquinho você vai saber, será que tomar café demais aumenta o suor? Tem gente que, para não suar, para de beber água. Será que essa estratégia é uma boa estratégia? A gente volta já para falar mais sobre esse assunto. G1 em 1 minuto. Olá pessoal, a gente começa falando do Monitor da Violência, um índice do G1 que acompanha mês a mês dados de vítimas de crimes violentos em todo o país. Em julho, foram quase 3.000 pessoas assassinadas. Foi o mês com o menor índice de mortes violentas por 100 mil habitantes este ano. Só que desde janeiro, mais de 30.000 pessoas foram vítimas de mortes violentas e o número é ainda maior porque 4 estados, esses que estão em preto no mapa, não divulgaram os dados. E no Paraná, em mais 3 estados, está rolando hoje de manhã mais uma fase da Operação Lava Jato. A investigação é sobre um esquema de corrupção envolvendo a administração de rodovias federais no Paraná. Agentes da Polícia Federal cumprem 92 mandados judiciais. Um dos alvos com pedido de prisão é um primo do ex-governador do Paraná, Beto Richa. E para terminar, uma pesquisa inédita mostrou que 73% dos brasileiros não gostam de falar sobre a morte. A maioria das pessoas não se prepara para falar para esse momento. E muitos dizem que preferem, que tem mais medo, aliás, de perder alguém do que morrer propriamente. Mais de 80% disseram que não tem nada mais sofrido que perder alguém. Para 79% nunca é a hora certa e quase metade não se sente pronta para lidar com a morte de uma pessoa. Mário Fê. Difícil mesmo, né, Cauê? Mas é a única certeza que a gente tem na vida. Pois é. Até mais, bom trabalho pra você. Tchau, tchau. Tchau. A gente tá falando aqui sobre suor em excesso. Vamos falar de um outro tratamento também muito usado, doutora Márcia. Toxina botulínica para tratamento de suor em excesso. Como funciona? Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo? Então, ele lembrar que é um procedimento invasivo, né, e infelizmente um pouco caro, né, porque é uma substância importada. Então, a toxina botulínica, ela vai diminuir o suor como? Porque ela age nas terminações nervosas. Então, aquele estímulo, aquele impulso que a gente não controla, então chega até a nossa periferia e é exatamente nesses pontos que nós então colocamos, lembrar que tem que ser feito por um profissional habilitado, porque isso pode ter um efeito colateral até perigoso. Tem lugar certo, porque não pode entrar na musculatura, né, doutora Márcia? Vamos ver a próxima tela, então, para entender isso. Então, a gente, senão pode atingir o músculo e você daí vai ter um comprometimento do músculo que não é isso que a gente quer. Então, normalmente, a gente sempre vai injetar só aqui, bem no comecinho, que é onde a gente vai, então, atingir a glândula sudorípara, que é essa daqui. Então, colocando de uma forma bem intradérmica, são muitos pontos, dói, então a gente tem que fazer um bloqueio anestésico, senão a pessoa não aguenta. E aí, sim, a gente coloca, isso tem uma duração de 6 meses a 8 meses e é bem interessante. E aí tem que refazer. Tem que refazer.
Bom, doutor, a gente tinha uma dúvida anterior sobre beber água, né? As pessoas têm receio de beber água por causa de suar. O que dizer com relação a isso? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Você pode beber a quantidade de água. O suor, ele é feito para a regulação térmica nossa. Não tem nada a ver o consumo menor ou maior de água com o suor. Então é até pior não beber água, né? É muito pior não beber água, exatamente. E o café, doutor? Não só o café, nós temos vários alimentos que nós chamamos de termogênicos. O café, as pimentas, os condimentos em geral, etc. Tudo isso que é feito ou ingerido em excesso, nós temos um aumento do suor. Pimenta, por exemplo, aumenta o suor, né? Exatamente. É totalmente diferente você ir numa churrascaria, começar com a caipirinha, torresmo e tudo que a feijoada lhe oferece, por exemplo, ou a carne lhe oferece, ou você trocar por um restaurante de saladas, por exemplo, a quantidade de suor é completamente diferente. Tem uma dúvida, doutora Márcia, mais uma pergunta do nosso auditório virtual. Vamos ver aqui, do Guilherme. Antitranspirantes 24, 48 e 72 horas são realmente eficazes? Eu também sempre fico nessa dúvida. Dura mesmo? Tipo, 3 dias? Dura. É? Então, essa tecnologia que a indústria, então, nos traz hoje, isso é verdadeiro, né? Então, o que muda é o tipo de sal que se coloca nesses produtos, né? Normalmente são sais de alumínio, então o tipo, quimicamente falando, pode sim proporcionar uma obstrução maior desse canalículo da glândula sudorípara e vai fazer você suar menos. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Se você perdeu alguma coisa, pode acessar o Globoplay e reparar que a doutora Márcia está mais elegante do que sempre, porque nós estamos com um novo uniforme, ela está usando um novo avental. O doutor Ribas também está elegante, novos uniformes do bem-estar. Adorei. Repare. Muito bom, gente. Vem aí, Fátima Bernardes com mais um encontro. A gente volta a se encontrar amanhã. Se cuidem.